hoje é um tema super especial. A gente teve um pequeno contratempo com o link, enfim. Então, agora a gente conseguiu estabilizar e já temos 20 pessoas aqui na sala. Tivemos ao todo 160 inscritos, então é provável que as pessoas acabem entrando aí nos próximos 5, 10 minutos. Bom, enquanto isso, eu queria agradecer mais uma vez vocês aqui, né, por mais uma noite, mais uma quarta-feira, e muito conteúdo em fitoterapia, mas conteúdo baseado em conhecimento e em experiência, né? E hoje eu trago uma amiga muito especial, Angélica Fiuti, que está aqui já com a gente. Eu só vou fazer o seguinte, vou tentar botar aqui a imagem dela, porque eu não sei se ela está conseguindo. Deixa eu analisar aqui. Espera aí, os participantes. Ver se eu consigo ativar o som dela. Bate-papo, tô no anfitrião. Angélica, você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, só não estou conseguindo abrir Só consegui abrir o áudio, não consigo abrir o vídeo. Tá, então eu vou te tornar anfitriã. Tá. E aí eu acho que agora você vai conseguir. Tenta novamente. Agora sim, maravilha. Agora sim. E aí, agora sim, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Boa noite, gente. Certo, boa noite. Que bom, seja bem-vinda e falar sobre um tema que me deixou ansioso, inclusive, agora, porque como a gente não conseguiu dar sequência, né, à entrada do pessoal, como estava planejado, a gente teve esse pequeno problema, então eu fiquei ansioso. E, assim, particularmente, brincadeiras à parte, né, mas a ansiedade é uma coisa que surge, né, como talvez uma verdadeira pandemia, né? Sem dúvida. Acho que é o assunto que, tirando imunidade, foi o assunto que mais as pessoas gostaram de falar durante esse tempo que estivemos aí confinados e trancados, né? E ainda estamos, né? Então, eu acho que a ansiedade, ela talvez tenha sido o segundo tema que mais as pessoas quiseram falar, sem dúvida nenhuma. E que acaba cometendo todos nós em algum momento, né? Mesmo que não que a gente esteja mais tranquilo agora, né? Sabendo um pouco mais sobre isso tudo, mas sempre estamos de alguma forma ou ansiosos, ou agitados, ou nervosos, né? Talvez o que mais se escuta na prática clínica, quando a gente vai para o consultório, ainda mais nutricionista, né? Aquela história, mesmo que não esteja ligado à alimentação, mas só o fato de você ter que restringir alguma coisa do paciente, a gente já deixa ele ansioso também. Então, com certeza é uma prática que está muito presente. E eu me interesso muito pelo tema porque eu tenho ansiedade como transtorno já desde a infância, enfim. Então, é um tema que eu acompanho bastante e eu tento fazer tudo, né, que for possível, tudo que tiver ao meu alcance para poder ter mais qualidade de vida, né? Mas, e aí tem aqueles momentos em que você está melhor, né? Porque também tem as questões existenciais, né? Você está ali bem, você está fazendo suas coisas direitinho, tá? Mas daí vem, sei lá, uma pandemia, ou vem algum outro tipo de evento, né, que acomete algum tipo de impacto, né, sobre a nossa existência. E daí a ansiedade é uma questão, sem dúvida, existencial, né? Então, não é aquela coisa apenas das hipóteses dos neurotransmissores, né, como as pessoas falam. E aí, isso faz a gente ter a minha forma de pensar na clínica, isso faz a gente ter realmente uma compreensão sobre outros determinantes e o quanto que eles são importantes, né? Não apenas a questão biológica, mas os determinantes sociais. E alguns autores até colocam aí, pessoal da Epidemio, que a gente até deve parar de falar a história natural das doenças e passar a falar sobre a história social das doenças, por conta dessa interferência que o meio incide, né, sobre nós e sobre como cursam as coisas no fim das contas, né? Mas é um tema, assim, ao mesmo tempo que eu particularmente, né, tenho um apego a isso, porque
eu sou um paciente, né? Então eu gosto de entender mais a fundo. Mas é um tema também interessante do ponto de vista técnico-científico e a fitoterapia que tem a sua contribuição nisso, né? Eu acho que tem algumas questões, né, alguns caminhos que a fitoterapia tem uma resposta muito boa, né? Como na questão hormonal da saúde da mulher, ela tem uma resposta muito boa, sistema digestório, a gente consegue ter respostas muito boas, e o sistema nervoso é outra delas, né? A gente consegue ter na ansiedade, até porque aí a gente vai também modular vários caminhos, né? A questão dos adaptogênicos, que vão modular muito bem também esse estresse, que está vinculado a essa ansiedade, e as plantas medicinais têm aí, né, uma resposta muito boa nesse caminho também. Então, é muito fácil falar de fitoterapia, né, no sistema nervoso, no sistema hormonal, digestório, enfim, né, tem lugares que é mais, assim, mais seguros, né, digamos assim, de se falar, né, sobre fitoterapia. E, com certeza, esse tema é um deles, né, a ansiedade vinculada aí também a esse estresse, né, mas é importante saber separar o que é ansiedade, o que é depressão. Eu acho que também as pessoas confundem bastante isso na prática, a gente vê muito isso, né, essa confusão de identificar esse paciente, para que lado eu vou, né, qual é o neurotransmissor que eu vou modular, ou eu só preciso controlar esse estresse, né. Então, o que eu vou tentar passar para vocês hoje é um pouquinho também da minha prática, né? Do que eu faço na prática clínica e da resposta clínica que eu tenho com os meus pacientes, né? Maravilha. A gente lá no ambulatório, né? Mas também no consultório. Então, a gente já tem aí um caminho um pouquinho longo, né? Dentro da questão do atendimento. E eu acho que... porque, assim, você tem muitas opções, mas também quais os caminhos que você pega, né? Qual o caminho que te direciona para uma planta ou outra? Por que escolher, né, uma passiflora ao invés de uma melissa, ou o contrário, ou um crocus? Qual o Por que a critério, gente vai né? para um caminho ou para o outro, né? Qual é o critério que se faz aí para a escolha? Eu acho que é isso que a gente vai tentar passar aqui hoje. Maravilha. Bom, então, para a gente começar, te apresentar como nutricionista, né? Você que atua clinicamente. Você terminou o mestrado agora há pouco, né? Tem o quê? Um ano já que você terminou o mestrado? Cara, foi 2018, faz tempo. Quê? Nossa, o tempo voa, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, socorro. Para você ver. 2018. Caramba, eu... 2018, não, esse ano, né? Olha só esse ano, o que foi, né? Ele já foi, então. 2020 mal começou e a gente já está aqui, ó, falando sobre uva passa, né? Pois é. Então, você fez mestrado em psicanálise? Análise, Olha aí, que legal. Maravilha. E você é presidente também da Associação Brasileira de Fitoterapia, né? Então tem uma importância técnico-científica, mas também política, né, na fitoterapia aqui no Brasil, e é muito bom tê-la no corpo docente da nossa pós-graduação, do Prate Ensino, e eu espero que o pessoal goste muito da sua palestra aqui agora, né, dessa gotinha que você vai deixar aqui com a gente, e na pós também, né, que você vai pegar um módulo aí importante, e, enfim, sem mais delongas, eu vou deixar com você agora. Agora você pode fazer a apresentação. Aí, pessoal, só para organizar aqui um pouco o processo, lembre-se de fazer as perguntas aqui no botãozinho QIA, que está aqui embaixo, de Quarter and Answers, perguntas e respostas, tá? Para ficar documentado. Aí, no final, eu faço a leitura das perguntas aqui, vou conduzindo, vou moderando a conversa após a exposição de Angélica, tá bom? Então, minha amiga, deixo com você agora a palavra, você use aí o seu tempo, em torno de 50 minutos, para a gente poder fazer depois o bate-papo com o pessoal, porque o pessoal que está participando aqui do FitoWeb pergunta bastante, então... Ai, que bom, eu gosto disso. Esse final. Que bom, eu gosto disso mesmo, eu gosto do bate-papo, acho que é a parte mais interessante, onde a gente, né, faz a troca, tira as dúvidas. Eu queria agradecer o convite por estar aqui, mas também o convite para fazer parte, né, da pós. Nós somos parceiros aí, né, de troca. Você dá aula na minha, eu dou aula na sua. Gente... Não tem isso, não. Tem essa troca aí grande, né,
amizade também, né? Mas na parte profissional, que é muito legal. Então, fico muito feliz de poder falar um pouquinho de fitoterapia, né? Eu já estou um tempinho aí, né, como presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia, mas a fitoterapia está, né, há um longo tempo aí presente já na minha vida, né? E buscar mestrado em psicanálise foi uma corrida também em busca, né, o que nos move além, né, do atendimento clínico, além também, né, só das plantas medicinais, para onde a gente vai, né? Então, ir buscar o mestrado em psicanálise foi um pouco disso também. Hoje realmente é uma gota, né, do que é falar, né? Não tem como falar em 50 minutos de todas as plantas e tudo que é possível fazer no controle da ansiedade. A gente vai falar um pouquinho e daí deixo para o final para a gente procurar tirar as dúvidas. A intenção é apresentar um pouco da prática clínica para vocês, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela. E eu vou fechar a minha, para você projetar com o slide com mais tranquilidade. Beleza. Tá vendo direitinho? Tá tudo bem? Estão enxergando a minha tela? Sim, tá claro, tá bem claro. Ótimo, obrigada. Então, aqui já foi falado, né? A gente vai falar de ansiedade. Eu estou, né, presidente da BFIT nesse momento. E a BFIT, para quem não conhece, é uma associação que trabalha de forma interdisciplinar. Então, a gente tem, né, ela é uma associação interdisciplinar. Nós temos um ambulatório de fitoterapia dentro do Hospital Federal do Andaraí, um ambulatório que eu coordeno, mas é um ambulatório que tem ali, trabalha, né, com um ambiente de estudo, né, um ambiente de prática clínica dos alunos da BFIT, então, onde os médicos, farmacêuticos, nutricionistas, né, vão lá fazer a sua prática clínica. Então, o que eu trago para vocês hoje também é um pouco dessa prática clínica que nós fazemos e que está presente lá, das plantas que nós utilizamos com os nossos pacientes. Esse ambulatório está, desde 2005, ele funciona, antes ele estava dentro da Fiocruz, depois ele foi em 2011, ele foi para dentro do Hospital Federal do Andaraí, né? Então, tem aí a aula, por exemplo, que eu darei, né, na pós-graduação, que é uma aula de oncologia, né, vem muito dessa prática clínica, porque lá nós temos muitos pacientes oncológicos, muitos pacientes de dor crônica. Então, também, né, vai trazer aí muito da prática clínica feita lá. E esses pacientes oncológicos de dor crônica também trazem consigo muito, né, dessa aula de hoje, né, dessa palhinha de hoje sobre ansiedade. Mas antes disso, né, antes de começar a falar propriamente das plantas, eu sempre coloco alguma coisa introdutória para a gente entender um pouquinho conceitos. Eu sei que aqui tem, com certeza, pessoas que sabem muito fitoterapia e que entendem bastante dos conceitos, mas eu tenho percebido cada vez mais, né, toda vez que eu vou falar de fitoterapia em algum local, né, mesmo que seja já para prescritores, tem muitas dúvidas ainda surgindo em relação à forma de prescrição. Então, eu gosto de colocar no comecinho, só para a gente tirar um pouquinho dessas dúvidas, espero que seja possível, né, que seja suficiente para esclarecer, mas até para o entendimento, né? A gente começa a falar em extrato seco, em concentrado, em padronizado, em pó de planta, e aí, às vezes, as pessoas não têm essa clareza tão facilmente, né? Como o que talvez seja um ambiente de primeira escuta das pessoas para a prescrição de fitoterapia, é interessante a gente dar alguns destaques. Então, antes de falarmos propriamente das plantas, é interessante a gente falar das possibilidades de prescrever plantas medicinais, né? As plantas medicinais, elas podem ser prescritas dentro do plano alimentar, e isso não é só para o nutricionista, né? Vários profissionais de saúde podem trabalhar com o plano alimentar, né? A orientação alimentar de colocar plantas medicinais aí nesse alimento, né? Isso não é entrar no campo da nutrição, isso é possível por todos os profissionais. A prescrição de chá medicinal, né, que é já esse termo chá medicinal surgiu lá na RDC 26 de 2014, e está lá, se vocês entrarem para ver, vai estar lá explicando como faz infusão, como faz decocção, como faz maceração da forma correta, e aí sim é uma forma, quando aplicado, quantidades
e forma correta de utilização, ela tem sim um potencial terapêutico muito importante e que também faz parte da prática clínica, né? Ela vem complementando aí, né, a formulação magistral. Então, trabalhar com chás medicinais, muitas vezes, também é um recurso terapêutico interessante, né? E dependendo do tipo de paciente que você trabalha, às vezes o único possível, né? Lá no ambulatório que nós temos lá no Hospital Federal do Andaraí, da associação, nós conseguimos trabalhar com a fitoterapia magistral porque nós temos parceiros, né, que aí fornecem gratuitamente para o paciente poder receber essa fitoterapia de forma gratuita, mas nem sempre isso é possível no sistema público, então muitas vezes ter esse conhecimento, né, da forma de prescrição correta dos chás é bastante viável também para isso. E ainda, né, além da prescrição magistral, que talvez a que a gente mais vai trabalhar aqui, porque vamos falar de formas de extrato e tudo mais, temos também a forma do medicamento fitoterápico industrial, né, aquele que está lá, né, na farmácia não magistral, está lá na gôndola, né, para ser adquirido normalmente na forma de monoterapia mesmo, mas também é uma forma de prescrição. Então, aí a gente tem todas as possibilidades que a fitoterapia pode fazer e talvez a formulação magistral é a que traga, né, a maior possibilidade de individualização. Eu sempre digo, olha, o plano alimentar, ele é, né, individualizado, porque ele é prescrito para um paciente especificamente, e vai ser ele adaptado a esse paciente. A fórmula magistral, ela também permite isso, essa individualização, né? Essa combinação que vai ser, né, diferente para cada paciente. Então, isso é possível, né, e fica mais rico na forma magistral, mas todas as outras formas são formas de prescrição da fitoterapia. E aí, só para a gente, né, lembrar, né, e elucidar, então, algumas nomenclaturas que são importantes, né? A planta fresca, quando eu vou lá, tenho, por exemplo, no meu quintal aqui, hortelã. Então, eu vou ali colher minha hortelã no quintal, essa planta fresca eu vou utilizar tanto para minha forma ali de utilizar dentro do alimento, né? Como fazer o meu chá medicinal, que pode ser feito com a planta fresca. Peguei essa partezinha da hortelã ali, né? Sequei ela, eu tenho a planta seca, que eu também posso utilizar, então, no meu plano alimentar e posso utilizar também no meu chá medicinal. Então, a minha planta seca, né? Peguei minha hortelã, sequei ela e tenho ela ali para a utilização destas duas formas de prescrição de fitoterapia. A partir daqui, né, tá? Droga seca rasurada, eu já vou utilizar, então, essa parte de planta, onde eu vou aumentar a área de contato, eu vou rasurá-la, e a partir daqui eu posso utilizar ou para preparação da tintura, que a indústria também vai fazer a partir da droga seca rasurada, a tintura que é utilizada na farmácia de manipulação, ou para fazer uma tintura caseira, também vai ser feito aqui a partir da droga seca rasurada. Então, a partir daqui a gente começa a utilizar já também na prescrição magistral. Tá? Essa droga seca rasurada, pulverizada, né? Porque desta forma que ela está aqui em forma de droga seca rasurada, ela não vai entrar dentro da cápsula, né? Aqui ela não vai na cápsula desta forma, né? Ou no sachê, ou no chocolate, ou na bala, no pirulito, de todas as formas de prescrição que é possível na farmácia de manipulação, ela vai sim a partir do pó de planta, né? Então, a partir do pó de planta, onde essa droga seca rasurada é pulverizada e é transformada em pó de planta, a partir daqui sim eu começo a colocar, então, dentro de uma cápsula, dentro de um sachê, dentro de um chocolate. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 quilo de pó de planta, né? E retiro água até uma concentração, eu vou ter o meu extrato seco. Quando nós vamos ver agora, né, a partir dos próximos slides, as plantas medicinais, a gente vai apresentar plantas medicinais principalmente em extrato seco concentrado e extrato seco padronizado, né? Para entender, né, então, essa diferença entre extrato seco concentrado e extrato seco padronizado, que às vezes não é tão claro para todos. O pó, então, foi retirado a água até uma concentração, que pode ser 2:1, 3:1, 4:1, até 10:1, 20:1. A gente tem alguns extratos hoje já no mercado, a maioria dos extratos da medicina chinesa são 10:1 ou 5:1, mas a gente vai ter essas concentrações distintas. Tudo que eu tenho naquele 1 quilo de pó de planta, eu vou ter naquele
5 quilos de extrato concentrado a 2:1, por exemplo. Ou naqueles 2,5 quilos de extrato concentrado a 4:1. Então, eu peguei aquela planta e retirei água até uma concentração. Já o extrato padronizado, ele é padronizado em um marcador. Então, a gente vai ter, por exemplo, a cúrcuma longa padronizada e 95% de curcuminóides. A Cinaris collimus padronizada a 0,5% de cinarina. Silibum mariano a 70% de silibina. E assim vai. Então, cada planta medicinal tem o seu marcador e esse é seu extrato padronizado. Tá? Então, quando nós agora vermos as plantas, a gente vai ver principalmente com esses diferenciais. Para a gente entender o que é aquele ES 4:1, o que é aquele ES 3:1, o que é aqueles 2% de determinado de ácido rosmarínico, por exemplo, né? que é as plantas mais próximas do que nós veremos aqui. E a prescrição, né? Isso não serve só para o nutricionista, que talvez seja o que mais tem hoje descrito isso na legislação, mas todos os profissionais de saúde, prescritores de fito, né, deveriam colocar, né, alguns conselhos exigem, outros nem tanto, mas deveriam colocar quando vocês prescreverem uma planta medicinal, até para a farmácia de manipulação saber exatamente o que você quer, nome científico, parte utilizada, marcador ou concentração quando houver, né? Por quê? Porque se eu colocar simplesmente camomila, né, eu não vai estar claro qual é a espécie, qual é o gênero, qual é a parte da camomila correta, qual é a padronização, se tiver ou não, qual é a concentração, e isso vai permitir que a minha prescrição fique muito mais adequada, muito mais correta, e que a fitoterapia realmente tenha eficácia e resultado, né? A forma de prescrição vai trazer aí, talvez, o grande diferencial na resposta clínica, né? Porque quando eu coloco, por exemplo, boldo numa prescrição, que boldo que eu estou falando? A gente está falando de um boldo do Chile, que vai ter ação muito mais hepatoprotetora, ou a gente está falando de um falso boldo que vai ter ação muito mais gástrica? Não é tudo igual, não é tudo a mesma coisa. Então, colocar todas as informações na minha prescrição é fundamental para a resposta clínica. E aí, vamos entrar, então, no nosso tema, né? Que é a ansiedade. E aí, como, né, eu e o Leandro estávamos conversando aqui, né? Falamos justamente isso. Tem vários fatores aí envolvidos nesse processo de ansiedade. Fatores esses biológicos, sociais, psicológicos, né? A gente está num momento de pandemia, né? Onde as pessoas tornaram-se mais ansiosas, né? Quem já era potencializou seu efeito, né, de ansiedade. Quem não era ficou ansioso, né? Mas a ansiedade não veio só agora na pandemia, ela é algo que está muito presente, que está muito no nosso meio, né? Por vários motivos, né? Ou porque já temos aí fatores, né, próprios nossos, psicológicos, que nos tornam mais ansiosos, ou porque vivemos num meio que nos torna bastante ansioso, né? Ou porque em determinado momento, né, você precisou, por exemplo, fazer um plano alimentar, fazer uma dieta, e isso deixou você mais ansioso, ou porque você vai ter alguma intercorrência, né, algum problema físico que vai te deixar mais ou menos ansioso. Então, aqui eu citei algumas coisas, dores físicas, o próprio envelhecimento vem trazendo aí uma questão de angústia muito grande, a gente aproxima a angústia também da ansiedade, né? Ou porque foi desemprego, que está muito presente agora também, com essa questão toda, violência, né, da pandemia, ou trânsito que nos deixa ansioso, né? Ou o excesso mesmo de estímulos, barulho, luzes, né? Essa questão da hiperconectividade na vida profissional e social que a gente está muito agora, né? As ondas eletromagnéticas aí podendo atrapalhar também na questão do sono e tudo mais, que vai me trazer aí uma ansiedade também, além de, claro, coisas mais pontuais, como traumas, perdas, o próprio luto, que pode ser um momento de ansiedade. Então, a gente tem aí muitos fatores, né, envolvendo e que estão, né, presentes nessa questão do paciente, né, se tornar mais ou menos ansioso, né? E aí eu coloquei aqui, né, para a gente entender um pouquinho a diferença, então, dessa ansiedade e dessa
depressão, que muitas vezes pode, né, confundir um pouco, né, até para você entender qual o tipo de intervenção que você vai fazer quando está mais direcionado para a ansiedade, né, ou quando está mais direcionado para a depressão do paciente, saber separar isso também, né? A ansiedade, ela normalmente está muito envolvida com a questão da antecipação da ameaça, né? Então, você se torna ansioso por algo, talvez, muitas vezes futuro, né? E que vá acontecer com você e que possa trazer aí, normalmente vem acompanhado de sentimentos como palpitação, taquicardia, a impaciência, a inquietude, né? A insônia, né? Você perder várias horas, né, do seu sono ali, tentando resolver os problemas que talvez não nem tenham solução, né, mas você fica ali remoendo aqueles problemas. Então, ele vem como uma resposta emocional ao medo, né, uma ameaça possível, né, e às vezes é uma ameaça que a gente antecipa e coloca, né, e supervaloriza ela mais do que é necessário, né? O paciente ansioso, muitas vezes ele supervaloriza, né, essa ansiedade muito mais. Já a depressão, normalmente ela está mais relacionada à perda de prazer, à redução da libido, né, a sentimentos, a fadigas, mais a choro. Então, você tem um humor mais depressivo, né, e um paciente mais palpitante, mais taquicárdico, mais insone do outro lado, né? Então, diferenciar o quanto que você vai trabalhar, por exemplo, com moduladores mais de GABA, de cortisol, né, para esse paciente muito mais ansioso, né? Muitas vezes a gente também modula serotonina para esse paciente ansioso, mas a depressão está muito mais ligada com essa modulação, então mais direcionada para essa modulação, por exemplo, da serotonina, tá? Então, o paciente ansioso é um paciente onde a gente, claro que às vezes a gente faz essa mistura de sentimentos, mas é um paciente que a gente vai trabalhar muito mais essa questão dos moduladores aí, né, GABAérgicos, tá? Então, as plantas medicinais vão controlar essa taquicardia, essa palpitação, esses sintomas, né, de insônia associado a essas tensões musculares. Muitas plantas medicinais relacionadas ao controle da ansiedade são plantas relaxantes, plantas que vão trazer redução das tensões musculares, né, plantas que vão controlar aí, então, essa dispneia nesse paciente, tá? Vai estar mais vinculado a esses tipos de sintomas. E os mecanismos de ação que vão estar diretamente relacionados, né? As plantas medicinais, elas vão poder vir aí ou para processos de síntese, armazenamento, muitas vezes recaptação, né, de receptores, né? Biotransformação, liberação desses neurotransmissores, né? Ou trabalhando diretamente nos ciclos, né? Nos sítios dos receptores, ou inibindo, né, essa recaptação, né, ou como um agonista ou como um antagonista desses receptores, desses sítios de receptores dos neurotransmissores, tá? Então, os neurotransmissores principais que a gente vai trabalhar aqui, né, ver com as plantas medicinais são os moduladores de GABA, né, o sistema GABAérgico, então, o ácido aminobutírico, mas também a gente vai trabalhar bastante com a serotonina, alguns moduladores de serotonina, e cortisol, que é um hormônio, né, do estresse aí que vai estar diretamente ligado. Claro, além também de alguma coisa ligando a dopamina para trazer, né, essa questão da adaptação, né, porque os adaptogênicos também vão ser importantes aí, né, essa questão do ambiente, da adaptação ao estresse. Os adaptogênicos vão modular principalmente estresse e a dopamina do paciente, tá? Então, a primeira planta que a gente coloca aqui, né, para vocês é a passiflora, né? A passiflora incarnata, né? Ou a passiflora SP, na verdade, a gente tem os estudos da passiflora, a gente vê mais de 600
espécies de passiflora você vai ter. A gente tem a incarnata, talvez as que tenham mais estudos, mas a alata e a edulis também tem muita, é bastante nativa nossa, né? E você vai ver bastante uso dela também, e descrição na literatura de ambas, talvez as 3 espécies que mais você tem estudos, mas a passiflora como um todo, esse gênero, né? Vai estar tendo resposta clínica. E a passiflora é uma planta que vai ter ação direta, né, na ligação então desses receptores GABA, vai fazer relaxamento muscular, vai fazer ligação aí nos receptores, tem estudos dela mostrando a ligação com os receptores benzodiazepínicos, então fazendo relaxamento muscular. A passiflora, você pode pensar nela para um paciente de dor, por exemplo, um paciente de dor crônica, né, um paciente de ansiedade, sim, né, um paciente que tem um estresse associado aí a essa ansiedade, uma insônia associada a essa ansiedade, né? E a gente tem a passiflora num extrato padronizado, né? Então você vai ter nesse extrato padronizado a 3% de flavonoides. Eu coloco para vocês aqui, né, para a forma de prescrição, para vocês entenderem, dose mínima e dose máxima diária, tá? Essa dose é dose dia, não é dose posológica, e sim dose dia, que pode ser aí dividida. A passiflora, ela não precisa, gente, ser colocada à noite, por exemplo, apenas, porque vai dar sono no paciente, nada disso. Ela pode ser prescrita ao longo do dia e você não vai ter esse efeito de sono imediato, tá? Então, é uma planta que pode ser controlada para usar, por exemplo, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, sem problema algum, associada, inclusive, com outras plantas, né? Não tem este problema, você pode fazer essa associação, tá? Para mim, tá aparecendo o nome tapadinho aqui, né? Eu espero que vocês estejam enxergando o nome que eu acho que eu coloquei muito para cima, né? Mas também não sei se essa barrinha aqui do Zoom talvez apareça só para mim, né? Mas espero que vocês tenham visto, estejam vendo o nome todo da planta, tá? A Melissa officinalis, a gente, como vocês podem ver ali, está escrito partes aéreas. O que quer dizer partes aéreas, né? Quer dizer toda a planta menos a raiz. Diferente da passiflora, que a prescrição é da folha da planta, né? Não do fruto da passiflora, e sim da folha. A Melissa, quando eu pego ela, por exemplo, no meu quintal para fazer o chá da Melissa, eu posso pegar flores, eu posso pegar folhas, eu posso pegar talos, que ainda vai ter resposta clínica. Toda a planta, menos a raiz, tem essa resposta clínica. Se eu for fazer um extrato, for manipular, então, fazer uma prescrição magistral da Melissa officinalis, eu vou prescrever no extrato padronizado a 5% de ácido rosmarínico, tá? Dosagem, de novo, dose diária, 300 a 900 miligramas. A Melissa, ela vai modular tanto o GABA quanto o cortisol. Então, eu tenho uma ação sedativa dela. Destas plantas que nós vamos ver aqui hoje, talvez a Melissa seja a planta que vai me trazer maior torpor, maior sedação, né? Eu costumo prescrever Melissa, por exemplo, em pulso de Melissa, né? Fazer a Melissa na forma de tintura e prescrição de pulso, onde a gente pode fazer, começando num meio, por exemplo, para sono, para relaxamento de sono, de ansiedade à noite, que o paciente tem dificuldade para pegar no sono, tem dificuldade para dormir, você pode fazer um pulso de Melissa, que vai começar lá do meio da tarde, por exemplo, 16 horas, começa com a prescrição, claro que é variável com o peso, mas aí de 5 a 10 gotas da tintura de Melissa para o paciente, e aí a cada 2 horas eu vou prescrevendo esse número de 5 a 10 gotas. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, de 60 quilos, eu vou dar 5 gotas para ele, já é suficiente. Se tiver um paciente de 120, eu vou prescrever 10 gotas. E aí eu dou às 16 horas, 5 gotas desse pulso de Melissa, às 18 horas, 5 gotas desse pulso de Melissa, às 20 horas, essas 5 gotas, né? E se ele for dormir 11 horas, às 10 horas da noite, eu vou dar 30 gotas desse pulso de Melissa. Então, eu vou dar uma dosagem maior para dar esse torpor maior na hora do sono. Tem dado resposta clínica muito boa. Posso associar, inclusive, com o mulungu, que a gente vai ver mais para frente, tá?
Então, essa modulação aí desse sistema GABAérgico aí, para dar essa sensação de relaxamento, o sistema GABAérgico está envolvido, né, GABA está envolvido diretamente com a questão do relaxamento, a ação sedativa também, né, e a melhora do humor, quando a gente modula o cortisol do paciente, que está diretamente ligado ao estresse, tá? Então, a melissa, sim, também é, né, uma boa alternativa de tratamento. A matricária chamomila, né, que eu vou utilizar a flor da camomila, então, tem essa ação ansiolítica também, os flavonoides, a pigenina, que é o principal flavonoide que está presente nela, vai modular a GABA, também tem ação direta, né, comparada a benzodiazepínicos, a gente vai ter aí muito estudo nessa linha. Eu coloquei aqui para vocês o extrato a 1,2% de apigenina, mas a gente tem extratos, por exemplo, 3:1, que são extratos concentrados da matricária também, numa dosagem um pouco diferente, de 300 a 600 miligramas neste caso, tá? A matricária, inclusive, tem estudos dela, e eu faço isso na prática clínica, associando a melissa com ela, né? Aí tendo uma resposta mais efetiva ainda para o controle do cortisol, tá? Então, separadamente, elas iriam modular mais GABA e unidas, né, modulariam mais cortisol. Então, sim, com uma resposta para o estresse bastante interessante. Essa ação de torpor que eu falei que a melissa faz, quando eu associo ela com a camomila, eu posso dar durante o dia. Então, durante o dia eu não vou ter essa resposta de torpor, de sedação tão presente se eu for associar ela com a matricária. Acontece isso com muitas plantas, né? A gente tem o sinergismo das plantas medicinais, a gente tem o sinergismo da própria planta, né? Mas também tem o sinergismo da associação delas, né? Já pensando que a planta já é um fitocomplexo e quando você adiciona com outro fitocomplexo, você tem aí os flavonoides, né? Que são, talvez, neste grupo que nós estamos vendo de plantas sedativas, os flavonoides são os principais componentes químicos que vão dar essa sensação aí de relaxamento, tá? Então, esse sinergismo, às vezes, potencializam para um caminho específico. Quando eu tenho esse sinergismo da melissa junto com a matricária, junto com a camomila, eu vou ter esse sinergismo para modulação de cortisol bastante acentuado, tá? A Lípia alba, que é a falsa margarida, né, chamada de falsa margarida, eu vou ter aí as partes aéreas da planta, a gente já está falando de uma planta bastante imunomoduladora também, tá? Modulação diretamente de GABA, principalmente, mas também vai modular o mecanismo de dopamina, tá? Então, por isso que vai fazer a questão da adaptação, né? Para o relaxamento, mas principalmente para a dopamina está muito relacionada também à questão do alerta ao estresse, né? Então, desse mecanismo de adaptação ao meio, né? Então, você vai ter aí as imunomoduladoras todas fazem isso, né? Trabalham a questão da adaptação ao meio. E aqui, no caso, a gente não trabalha muito com a lípia na forma de extrato, você não vai encontrar muito facilmente ela na parte de extrato, por isso que eu já coloquei para vocês a dose da droga seca rasurada, né, que a gente já viu que é lá no comecinho, né, e a tintura que é feita a partir da droga seca rasurada, tá? Então, a tintura que é feita da Lípia alba tá de 5 a 15 ml ao dia, e aí também você pode prescrever isso ao longo do dia, né, dividindo, né, em partes. Lembrando que a tintura na fitoterapia é sempre a 20%, todas as tinturas são a 20%, quer dizer, 20% do rasurado para 80% do solvente, e uma média de dose que a gente faz por peso é 0,5 gotas a 1 gota por quilo de peso, né? Então, você vai trabalhar 0,5 gotas por quilo de peso ou 1 gota a cada 2 quilos de peso do paciente. Então, eu tenho um paciente de 70 quilos, eu vou dar 35 gotas ao dia para esse paciente, assim, sucessivamente. Se eu quero fazer um efeito mais potencializado, aí eu vou dar 1 gota por quilo. Mas, assim, às vezes é interessante fazer dose-alvo, dose-ataque, né? E depois dose-manutenção para o paciente. A eritrina mulungu, das plantas que a gente vai ver aqui hoje, talvez essa seja a mais nativa de todas elas, né?
A Erythrina mulungu é uma planta nativa, é uma planta que se você prestar atenção, né, se você olhar no seu ambiente, você vai ver essa árvore muito facilmente. Na fitoterapia, a gente utiliza as cascas do mulungu, né? Então, a casca do caule. Eu coloco a foto aqui da florzinha para vocês identificarem a planta, mas é a casca do caule que é utilizado. Cuidar para não utilizar as sementes do mulungu, porque são tóxicas, então a gente vai utilizar a casca mesmo. Ela tem uma ação ansiolítica, uma ação sedativa. Destas plantas todas, é sem dúvida nenhuma a planta que mais vai ter ação no sono. Tá? É a que mais vai ter ação como para controlar a insônia do paciente, né? Modular esse sono do paciente. Além de, claro, ter alguns estudos dela para a questão da taquicardia. Então, lembra que eu falei que na ansiedade, um dos sintomas específicos que vinham era a taquicardia, essa arritmia cardíaca. Então, ele vai vir aí também regulando esses batimentos cardíacos. Então, sim, como uma opção interessante para o paciente, tá? Aqui eu já tenho um extrato concentrado, a gente não está falando nem de extrato padronizado, nem de droga seca rasurada, e sim um extrato que concentra em 4:1, tá? Isso quer dizer que cada 250 ml ali, miligramas, né, do pó, né, do extrato seco concentrado, eu vou ter 1.000 miligramas, né, 1 grama da planta, do pó de planta, tá? E ele faço uma combinação muito comum que eu faço na minha prática clínica é utilizar um mulungu junto com a passiflora para aquele paciente, então, que tem um grau de ansiedade bastante grande, associado à insônia, associado à taquicardia, e posso também dar ao longo do dia que eu não vou causar esse sono, né, no paciente. Ela vem modulando mesmo, ela não tem uma ação mais direta, como faz, por exemplo, a melissa. Aqui eu coloquei essas duas plantas juntos, porque vocês vão ver que a maioria dos estudos, inclusive que eu venho colocando, eu sempre coloco um estudinho ali embaixo nos slides, mas muitos estudos dessas duas plantas, elas estão associadas. A gente vai encontrar estudo combinando magnólia com felodendro. Ambas as plantas a gente utiliza a casca, né, da planta, tanto da magnólia quanto do felodendro a gente coloca a casca. Eu coloquei a flor aqui e a folha para vocês identificarem, mas é a casca que é utilizada na fitoterapia. A magnólia, a gente tem esse extrato a 2% de magnolídeos, né? E o felodendro, a gente tem o extrato a 97% de berberina. Tá? A associação deles reduz, né, modula cortisol de uma forma muito interessante, além de modular o sistema GABAérgico também, tá? Tem estudos dela mostrando aumento do sono REM, que é o sono do sonho, né? É o sono profundo onde a gente sonha, né? Um sonho que a gente tem aí o maior descanso, né? Ele vai vir aí tendo resposta, sim, na modulação desse sono. Então, a associação dela já é comum na literatura, você já vai encontrar essa associação na literatura, a gente inclusive tem alguns extratos já combinando essas duas plantas, né? No mercado, você vai ver a associação delas juntas, né? Mas você pode também prescrever separadamente, fazer a sua combinação na dosagem que você quiser, também é uma possibilidade, tá? É possível dos dois jeitos. Então, a magnólia com felodendro aí, principalmente para quem tem um estresse associado. Então, aquele cara nervosinho, estressado, né, que por qualquer, né, o medo antecipado vem aí muito também pelo ambiente estressante que ele está. Então, a gente, além de modular, né, o mecanismo GABAérgico, a gente modula bastante a questão do cortisol do paciente, tá? Aqui a gente vai estar modulando bastante dopamina, tá? Então, muito essa adaptação ao meio, né? Essa facilidade de adaptação ao meio. A mucuna, ela é uma planta muito estudada nessa questão, a padronização dela é em levodopa, né? Que é o precursor, a L-dopa é o precursor, vai estar diretamente ligado a aumento de L-dopa, que é o precursor da dopamina. E aí dando, né, o paciente para usar principalmente em depressões leves a moderada, mas com quadro de ansiedade e de insônia, né? Então, essa ansiedade e essa insônia indo aí para associação do paciente ao meio, né? Então, deixando ele mais adaptável
as mudanças e as intercorrências, né? Freando aí, né, essa dificuldade de modificação ambiental, essa dificuldade de estruturação ao meio, né? Muito comum você trabalhar quando você trabalha mecanismo de dopamina com esse tipo de paciente que tem essa dificuldade de modificação de algum lugar porque perdeu o emprego e aí tem que se readaptar em outro caminho, né? Em outras se readaptar nesse novo mundo, né, de aula online, por exemplo. Tem muita gente resistente. Eu ouvia muito no começo, né, da pandemia, que as pessoas tinham que ficar em casa, né? Então isso causava, claro, uma agitação, né, uma angústia, uma ansiedade, mas também uma resistência à mudança, né, uma resistência a esse novo, né, que nos foi imposto, né? Então esse mecanismo de modulação aí, de adaptação ao meio, né, é possível e é bem-vindo com as plantas que são adaptogênicas e imunomoduladoras, né? A Grifônia simplicifolia, né, é uma planta que trabalha muito já outro mecanismo. A gente falou muito em mecanismo GABAérgico aqui. A gente falou que o mecanismo de serotonina, né, que está ligado às plantas que vão modular aí triptofano, 5-hidroxitriptofano, né, que são precursores da serotonina. O mecanismo é justamente esse, né? Eles são principalmente para pacientes de depressão, mas que o paciente ansioso, muitas vezes a gente precisa modular isso também, né? Quando a gente vê aí um caminho indo para angústia, né? Então, você vai modular também aquele paciente que vai ter o choro associado à ansiedade, né? Que vai ter esses momentos depressivos associados à ansiedade, e aí você deve modular a serotonina desse paciente. Então, a Grifônia simplicifolia é uma planta padronizada em 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Então, na linha, né, do caminho, da rota, a gente tem a serotonina, o triptofano, aí o 5-hidroxitriptofano, que é o precursor, e eles são alimento para a serotonina, tá? Então, eu tenho aí esse caminho para a serotonina, e a serotonina em si já vai me dar essa sensação de relaxamento, essa sensação de melhora de humor, essa sensação de mais felicidade, né? Seria o hormônio aí da felicidade. Tá? Então, a Grifônia é fantástica nesse sentido, porque o que a gente tem no mercado hoje é uma super padronização, 95% é o mínimo, a gente tem extratos até de 98%, né? Então, você tem aí uma planta com uma ação nesse sentido muito grande. Cuidados que eu preciso ter, a gente tem medicamentos que fazem isso, né? Que vão modular e aumentar a serotonina, muitos deles são inibidores de recaptação de serotonina, então tomar cuidado se o paciente de repente está utilizando um inibidor de recaptação de serotonina numa dose muito alta, e você vai colocar uma planta que vai fazer esse precursor aí da serotonina e pode dar, então, uma síndrome serotonínica no paciente. Então, toma cuidado, né? Não que o paciente que está usando medicamento para o sistema nervoso não possa utilizar essas plantas que a gente está vendo, mas é interessante observar para você não usar o mesmo mecanismo, né? Porque quando você tem uma modulação de GABA, você modular com as plantas serotonina, tudo bem. Ou quando você tem uma modulação de serotonina com medicamento, você modular as plantas com GABA, também tudo bem. Mas não vamos fazer, né, o mesmo caminho com né, o medicamento sintético e a fitoterapia, porque pode vir a dar aí um problema no paciente, deixar ele muito mais agitado, muito mais insone do que você quer, né? Então, é importante entender esse mecanismo. A gente não está falando muito aqui de interação medicamentosa e tudo mais, mas é importante lembrar que as plantas medicinais fazem isso, elas fazem interação medicamentosa, elas vão fazer também essa briga aí pelos mesmos receptores, tá? O Crocus sativos, eu falei de inibidor de recaptação de serotonina, que medicamentos, por exemplo, como a fluoxetina vão fazer. O Crocus, ele vai fazer isso, né? O Crocus tem principalmente crocina e safranal, que são os principais constituintes dele. O safranal vai fazer inibição de recaptação de serotonina, como faz uma fluoxetina,
né? A serotonina está lá circulante, né? Enquanto ela está circulante, ela tem atividade, ela se liga num mecanismo que chama chave e fechadura, e quando ela tem, então, essa absorção ali nesse receptor, ela perde a sua atividade. Então, os medicamentos, eles fazem isso, eles se ligam nesses receptorzinhos ali para deixar a serotonina mais livre, mais tempo disponível e com isso com mais ação. O Crocs faz exatamente isso, ele faz isso que o medicamento faz. Então, ele vai ajudar nessa restauração do humor, do comportamento emocional, dessa sensação, né, de angústia que o paciente tem. Já a crocina, que está presente no Crocs, vai modular a dopamina também e noradrenalina. Então, vai fazer o paciente também ter essa sensação de mais alerta, né? E com isso também ajudar nesse controle adaptativo. Então, o Crocus é uma super planta para a gente pensar nesse caminho. Claro que, de novo, se ele não estiver fazendo uso já de um inibidor de recaptação de serotonina, tá? E aqui eu trouxe, né, mais as plantas que a gente vai ver agora são principalmente adaptogênicas, né? Muito mais do que modular neurotransmissor, modular serotonina ou modular GABA. Essas plantas vêm trazendo uma melhora de adaptação do paciente ao meio, que são realmente as plantas adaptogênicas que é muito comum utilizar hoje na nossa prática clínica. A gente tem sempre colocado, né? Isso tem muito a ver com trabalhar a fitoterapia com um olhar um pouco da visão da medicina chinesa, mas não só, os adaptogênicos hoje estão sendo usados até por quem não trabalha com essa linha da medicina chinesa, justamente porque entende a importância de você modular a imunidade, de você modular a adaptação, de você deixar o paciente mais adaptável a esse estresse, né? Esse estresse ambiental em que a humanidade se encontra, né? Então, o Panax Ginseng, que é o ginseng coreano, ele vai modular esse estresse e modula muito bem essa fadiga crônica, esse cansaço e esse ambiente estressante do paciente, essa necessidade, né, de adaptação, tá? Então, ela é uma planta muito bem-vinda para esse grupo, inclusive para combinar com plantas como a passiflora, como o mulungu, né? Você coloca aquelas plantas e coloca um Panax Ginseng junto para essa pessoa. Paciente com anemia, ela é muito bem-vinda também, porque ela vai modular neurocócitos circulantes e com isso tonificar aí essa questão do sangue do paciente, tá? A Angelica sinensis também é uma planta adaptogênica, muito bem-vinda também para síndrome de fadiga crônica, vai melhorar a imunidade, né? Essa aqui assim como o Panax Ginseng é chamado o ginseng do homem na medicina chinesa, a Angelica sinensis é chamada o ginseng da mulher, né? Então, traz aí essa tonicidade e essa melhora da imunidade, principalmente ligada às questões, né? Ou talvez, mais pensando nas mulheres. Não só, a gente pode dar Angélica para homem também, mas ela vem muito, né, para essa questão do tonificar esse sangue aí para o feminino, tá? Então, também é uma planta adaptogênica boa para colocar na formulação, junto com as plantas que a gente viu até agora, que vão modular GABA, que vão modular cortisol, que vão modular serotonina, de acordo com o que eu escolher para ou entender que meu paciente precisa. A Witania somnífera é o ginseng indiano, né? Ou a ashwagandha, para quem trabalha na Ayurveda, e também vai trazer essa sensação aí de adaptação. Além disso, ela por si só vai ter um efeito tranquilizante modulando o GABA, tá? Ela tem estudos comparados a benzodiazepínicos também. Ela é um adaptogênico, mas ela também tem estudos ligados a essa relação, então, com mediação de GABA, tá? Então, também é interessante como um adaptogênico, mas um adaptogênico que modula GABA para o paciente estressado, tá? A rhodiola rosa também vai modular GABA, modular cortisol, desculpa, que está muito mais ligada à modulação de cortisol, e é uma planta adaptogênica e cardioprotetora, tá? Vai trabalhar também essa questão do estresse, né, e da modulação ao meio, né, a adaptação ao meio do paciente que vem, né, com um quadro ansioso, depressivo, angustiado para o consultório. Tá? Aqui eu coloquei, né, finalizando já, a gente está indo já para a finalização, para as perguntas, né, mas eu coloquei aqui
duas plantas que não necessariamente fazem parte muito da minha prática clínica, porque eu sou nutricionista, e são duas plantas exclusivas para prescrição médica. Mas como eu falei para vocês, o ambulatório que eu coordeno, que é da Associação Brasileira de Fitoterapia, ele é um ambulatório interdisciplinar. Então, a gente tem ali um encontro com médico, nutricionista, farmacêutico, né? Então, é possível a prescrição, né, pelos demais profissionais também. Eu também vejo muita resposta clínica do hipérico e da valeriana. Eles estão lá na instrução 02 de 2014 como plantas exclusivas para prescrição médica. Tá? Então, o hipérico vem aí por afinidades receptores GABA, com uma ação de inibição de monoaminoxidase, tá? Então, vai inibir também a recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina, ela vai ter uma ação direta no sistema nervoso, então, para controle da ação principalmente depressiva, né? E a valeriana também vai vir aí se ligando aos receptores de serotonina e melatonina, sendo muito boa para o sono, né? Então, o hipérico mais ligado à depressão e angústia, e a valeriana bastante ligado à taquicardia e à insônia, tá? Muitas vezes a associação das duas ocorre, né? Mas, de novo, são plantas exclusivas para prescrição médica, tá? Então, quem não é profissional médico não pode prescrever nem o hipérico, nem a valeriana. E aí, antes da gente ir diretamente para as perguntas, né? Eu gostaria de deixar aqui dois recadinhos, né? Um deles é que a gente vai ter no Congresso da BFIT em 2021, né? Foi transferido para 2021, era de 2020, e está aberto para envio de trabalho científico. Então, quem tiver, né, interesse em enviar o trabalho, até 10 de maio envia o trabalho, o congresso é em agosto de 2021, espero que até lá possamos nos reunir, né? Estou ansiosa para isso, para termos um encontro presencial. E o outro convite que eu quero fazer é quem ainda não está seguindo, né? Vai lá no Instagram, segue a Fitoteca, que é uma plataforma de pesquisa que em breve vocês vão conhecer sobre fitoterapia, tá? Tá ficando bem interessante, vai lá, segue o Instagram, faz a inscrição para você, a pré-inscrição, né, para você ter aí as novidades em primeira mão. E eu deixo também os meus contatos, tanto da Associação Brasileira de Fitoterapia, quanto os meus, né? Quem não tiver todas as dúvidas esclarecidas hoje aqui, a gente vai ir para as perguntas, pode depois também entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. E acho que agora Maravilha! A gente pode ir para os questionamentos. Falei muito rápido? Boa. Não, foi ótimo. Eu só queria aparecer agora. Eu consegui fazer um penteado legal aqui, então eu queria mostrar ao pessoal. Não apareça! Aí, eu queria te pedir, Angélica, para devolver para mim o cargo de anfitrião aqui, porque... Tá. Como é que eu faço isso? Você sabe que a Loura não é muito tecnológica, né, meu amor? Como é que eu faço isso? Ó, mas embaixo tem participantes. Aham. Aí tem os palestrantes. Sim. E aí você vai me ver ali como Prate Ensino, a primeira conta do Prate Ensino. Aí você tem lá mais, e aí Sim. tem a opção de me tornar anfitrião. Ok. Não foi difícil, foi fácil. Consegui, eu Tá acho. vendo? Pronto, aqui, ó. Quer dizer, não tá nem tão bom assim hoje, mas... Eu disse que essa hora é ótimo, porque eu uso de desculpa o fato da Loira não entender muito de tecnologia, né? Então, a gente usa o favor. Mas é tranquilo. Depois que você também vai mexendo no Zoom várias vezes, aí deixa de ser um problema. Bom, muito obrigado, foi muito, muito legal e realmente, né, você falou uma coisa muito legal no começo, que é uma das áreas que mais tem coisa, talvez, para falar sobre fitoterápicos, né? Ela realmente tem um arsenal grande, essa área de sistema nervoso. Você trouxe um recorte só, que é a parte de ansiedade, mas ainda tem depressão, tem estresse, tem fadiga, tem doenças neurológicas, declínio cognitivo, meu Deus, é uma infinidade de coisas, né? Então, efetivamente, foi uma gota mesmo. Bom, não, vamos para as perguntas. Impossível não, é para deixar com vontade de quero mais mesmo, né? Pois é, sem dúvida nenhuma. Vamos então para as perguntas. Deixa eu abrir aqui primeiro. Eu peço para que vocês coloquem rapidinho ali no Quarter and Answers, ali embaixo do botão
QIA, embaixo aqui na barra de ferramentas, tá? Deixa lá registrado, porque aí eu vou seguindo aqui a ordem, eu não perco nada. E eu vou dar uma espiada também no bate-papo, mas eu vou focar aqui primeiro. Vamos lá. Rafael Conte está sempre com a gente aqui, toda semana. Já está com já colocou na agenda, né, Rafa? Olha só, ele pergunta o seguinte: a fibromialgia está muito associada a crises de ansiedade, intensificando a dor dos pacientes. Teria conhecimento de algum tratamento que ajudasse nesse caso? Não, fibromialgia, ele tocou num assunto que eu adoro falar, né? Porque a gente tem muito paciente fibromialgico lá no Hospital do Andaraí. Né? Aliás, tem muito paciente fibromialgico aparecendo por aí, né? Muita gente diagnosticada com fibromialgia. Né? Eu até ouso dizer, né, que está muito ligada à psicanálise também. Esse campo é um campo que também é muito querido da psicanálise. Mas os caminhos para tratar a fibromialgia são distintos, né? São vários, né? São múltiplos, melhor dizendo. E um deles é o mecanismo da serotonina. É importante trabalhar e modular a serotonina no paciente com fibromialgia. Então, a gente acaba trabalhando muito essa questão, né? Com o Crocus, que eu falei aqui, a grifônia, que foi falada aqui também, vai trabalhar bastante para esse paciente. Claro que eu não trouxe todas as plantas que trabalham serotonina, mas a gente tem garcinha, por exemplo, que também trabalha serotonina muito bem. Mas também trabalhar a questão, o caminho da inflamação. Isso também é importante, trabalhar no paciente fibromialgico e a imunidade. Então, são 3 caminhos que a combinação das plantas que trabalham, né? A questão da serotonina, a questão da dor, dos sítios de dor mesmo, né? Específicos, a camomila, por exemplo, que a gente falou aqui. Eu não citei todas as ações da camomila, mas uma das ações dela é se ligar a mecanismos opioides, né? Então, você tem aí controle de dor muito bom com a camomila. Ela também pode ser uma ótima planta para o paciente fibromiálgico, tá? E que vai modular muito bem essa dor também, né? A dor da fibromialgia é uma dor nervosa, né? Uma dor do sistema nervoso, mas também é uma dor física, né? Então, a gente modula esses caminhos todos e por isso que também tem que ter um imunomodulador. E aí a Uitânia, por exemplo, dos imunomoduladores que eu coloquei, talvez seja o mais interessante para o paciente de fibromialgia. Então, olha só, uma fórmula pronta. Ó. Crocus, matricária, né? E a Uitânia de adaptogênico. Muito bom. Maravilha. Vamos para mais um, então. Silvana está perguntando aqui, Silvana Duarte, por quanto tempo posso usar Mulungu? Por quanto tempo pode usar Mulungu? A gente não tem, né? A maioria das plantas, na verdade, você vai encontrar muito pouco tempo, estudos de tempo de uso. Né? Vou te falar muito da minha prática clínica. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente estava discutindo muito na BFIT, porque a gente está com um curso de extensão online, e aí, né, eu dei aula um dia e um aluno me perguntou assim, professora, quanto tempo que você fica dando as plantas? Você dá 1 mês, 2 meses e para, né? Eu disse, que isso? Não vou conseguir modular nem a ansiedade, a dor ou qualquer coisa, a imunidade, então nem se fala com 2 meses de uso, vou precisar muito mais tempo de uso. E aí veio o Alex Botsares na semana seguinte, deu aula e disse assim, nossa, olha, essa fórmula aqui que vocês estão vendo, eu estou dando há 1 ano para o paciente. Opa! Ele falando, né, de tempo de uso. Então, claro, vai muito de prática clínica, mas a gente precisa de pelo menos uns 3 meses de uso. Quando se fala em sistema nervoso, você não vai ter uma resposta rápida, uma resposta é mais lenta. Às vezes você precisa de 15 dias para o paciente começar a sentir resposta, então às vezes ele te liga 2 dias depois que ele está usando a fórmula e diz assim, não estou sentindo nada. Diz, claro, com 2 dias você não vai sentir nada mesmo, com 15 talvez, e com 1 mês a gente vai conseguir ver alguma coisa. Então, pelo menos 3 meses, né, e avaliar. Né? Mas eu já usei Mulungu para 6 meses para paciente, claro que é muito variável. Está usando medicação, não está usando medicação, que paciente é esse? Né? Eu não gosto de dizer assim, ó, pode usar, porque depende muito do tipo de paciente. Mas você pode utilizar por mais tempo, sim. Né? Ele não tem grandes contraindicações de tempo de uso, não. Salvo engano, acho que a gente tem estudos de até 6 meses
mas aí eu não lembro exatamente qual a dose para isso, mas porque você tem que sempre avaliar. Uso por 6 meses, mas qual a dose? Porque a exposição depende, né, Assim como a gente dessas tem duas variáveis, né? assim como a gente tem a glicirrisa, por exemplo, que você vai encontrar 90 dias de uso, mas está falando em dose terapêutica, não em dose adaptogênica, que você usa doses, subdoses ali para manter o paciente. Quando a gente fala em adaptogênico, muitas vezes a gente usa doses muito mais baixas do que as doses terapêuticas, né? E tem resposta clínica. E aí é diferente. Boa. Aliás, para falar nisso, viu, Angélica? Amanhã eu vou trocar uma ideia com você, porque tem uma... Eu não vou abrir isso aqui agora, porque senão a gente vai partir para... vai espalhar demais o assunto. Mas eu tenho uma dúvida sobre aquela situação de registro simplificado do Alcaçuz, né, da glicirrisa glabra, para úlceras, para gastrites e úlceras. Eu queria dar uma conversada sobre isso aí, porque eu acho que a Bifit tem que fazer uma intervenção. Mas, enfim, fica aí a agenda para amanhã. Vamos para mais um, então, aqui. Lisley está perguntando aqui, quanto tempo pode tomar a valeriana de forma contínua? Ou seja, o crônico, né, no caso. Ela trata ansiedade ou somente ameniza enquanto ingere? Não, ela trata ansiedade. A valeriana trata ansiedade. A valeriana, inclusive, como é que é o nome da pessoa que perguntou? Lisley. Olha só, a valeriana é uma das plantas exclusivas para prescrição médica, justamente porque ela tem uma questão de interação medicamentosa grande, né, de cuidado de uso grande, de contraindicações, né? Então, ela não é uma planta assim tão... Aliás, nenhuma planta tá, gente? Muitas plantas têm contraindicações e muitas plantas devem ser observado, cuidado, principalmente quando o paciente faz uso de medicações, tá? E a valeriana entra nesse hall das plantas, inclusive, com mais interações. Tá? Então, é uma planta que a gente não tem registro exatamente de tempo de uso, de novo, né? Mas é uma das plantas que tem que ter mais observação aí de cuidado de uso de doses mais altas, tá? Boa, muito bom. Ainda foi perguntado o seguinte, a mesma pessoa, Lisley, quais fitos são utilizados no tratamento de transtornos de humor? Ou somente a alopatia trata, como dizem os psiquiatras? Não, ela deve estar falando, por exemplo, de... Pode falar, pode falar. Não, pode dizer o que você ia falar. Não, acho que ela deve estar falando, por exemplo, de transtorno bipolar, mania, né? Aí é que está a questão, né? A gente tem... nem sempre você encontra substituições tão diretas, né, na fitoterapia para algumas patologias, né? E depende também muito o grau, né, de como está essa patologia. Então, dá para dizer, olha, pode tirar a medicação e usar a fitoterapia que você vai ter resposta igual ou similar. Não, isso não acontece, né? Transtorno bipolar, né, transtornos de humor, a gente, claro, muitas vezes o tratamento é modulação de GABA, é modulação também desses mecanismos que a gente está falando aqui, mas a gente não vai encontrar estudo direto relacionando isso, tá? São estudos muito iniciais nessa linha e nesse campo de ação. Então, é importante, claro, a conversa sempre com, nesse caso, né, o médico prescritor, que às vezes já conhece a fitoterapia, já sabe aonde pode ser colocado aí também para combinar, né? Perfeito. Eunice pergunta, por que a valeriana é exclusiva para médicos? Tem para venda em farmácia alopática sem restrição. Ela chama de farmácia alopática, seriam as farmácias sem manipulação, né? Ou drogarias. As farmácias sem manipulação. Na verdade, se você olhar na farmácia sem manipulação, tem uma tarjinha vermelha em todos os medicamentos, né? Que esses são esses 9 aí, escrito exclusivo para prescrição médica. A farmácia que talvez às vezes não respeite isso, mas ela deveria ser vendida só com prescrição médica. E tá lá, sim, né? As empresas que vendem esse fitoterápico tem uma tarjinha vermelha lá naquela caixinha, tá? Pode olhar lá. Na verdade, assim, são muitas questões que fazem esse medicamento ser, esse fitoterápico, né, esse medicamento fitoterápico, estar prescrito, estar na prescrição médica, né? A maioria das vezes é por interações medicamentosas, sim, que ele foi feito ali um grande
número de interações, que acontece muito com o hipérico, por exemplo, que talvez seja a planta que mais tem interação medicamentosa descrita na literatura, né? Descrita na literatura, porque a gente tem, por exemplo, um alho aí que você vai ter muita interação também medicamentosa, né? Mas que aí já tem, né, a questão dos compostos sulfurados que se perdem e tudo mais. Mas, enfim, essa listagem de 9 plantas, que hoje são 9 para prescrição médica, ela já foi 11, ela já foi 16. De tempos em tempos se abrem consultas públicas, novos estudos são lançados e se decide ou não, né, por essas consultas públicas e por esses estudos lançados, se essas plantas continuarão ou não exclusivas para prescrição médica, tá? Então, hoje ainda, né, estas 9 estão lá por esses motivos, pelo cuidado que elas têm que ter maior na prescrição delas, né? Então... E a gente tem coisas do tipo, né? A Rhodiola rosea, que ela também era tarjada, industrializada, mas ela passou, que o laboratório que detinha, né, o registro como medicamento fitoterápico, conseguiu o registro como PTF. Então, agora é isento de prescrição médica. Então, agora... Ou seja, Angélica, aquela discussão que a gente tem em 2016, lá em Gramado, já era. Exato, já era, gente, que nós ficamos, né? Chamamos a Ana Cecília da Anvisa, vem aqui conversar com a gente. Exatamente isso aí, já era. Bom, por falar em Rhodiola rosea, a Andréa Lara está perguntando aqui que ela diz, né, que a rhodiola melhora a concentração e para pacientes com TDAH. Podemos usar nessa mesma ação? Ela pergunta se pode usar com outras para melhorar a ansiedade e também a concentração. Sim, ela vai ajudar no foco. Ela é uma planta adaptogênica, toda planta adaptogênica acaba ajudando no foco e na concentração, né? Porque ela melhora a adaptação ao ambiente, então você já acaba trabalhando o foco e a concentração. Mas a rhodiola especificamente trabalha bastante a questão do estresse, né? Ela vai modular cortisol, então pode ser utilizada assim para esses pacientes junto, né? Para essa modulação. Né? Tem muito estudo da rhodiola para mulher menopausada, né? Que tem aí nessa questão desse ambiente, né? De novo, modulando, né? Essa modificação aí do ambiente, né? Da estrutura física também da mulher nesse momento. Perfeito. Bom, participante anônimo aqui colocou o seguinte: obrigado pela aula, gostaria de saber por quanto tempo geralmente prescreve-se essas plantas para ansiedade ou depressão, que é a mesma pergunta de Rafaela Rodrigues. Olha, eu digo assim, posso dizer qual é o mínimo de tempo? 3 meses, gente, pelo menos, para você ver se tem resposta clínica mesmo de uso. No mínimo 3 meses. Vamos pensar assim, ó, de 3 a 6, observa se pode ser continuado, se precisa ser continuado, mas de 3 é mínimo, mínimo. Não vai, 15 começa a dar resposta, então é meio que geral, vamos pensar nisso para o geral das plantas que trabalham, que modulam o sistema nervoso, né? E às vezes precisa te utilizar durante muito mais tempo. Mas às vezes também é interessante a gente ir modificando, né? A gente tem plantas que têm similaridade, utiliza uma matricária durante 3 meses, 6 meses, e aí você troca por uma melissa, né? Ou uma passiflora, e aí você vai fazendo a combinação, se elas têm o mesmo caminho, né? Perfeito. A Nadima perguntou aqui, falei certo, não foi Nadima, mais uma vez, né? Ela pergunta aqui o seguinte: em crianças ansiosas, qual seria o mais indicado e a partir de qual idade? Olha, a gente tem pouco estudo em criança, né? A gente já discutiu muito isso na BFIT, de dose e tudo mais, para trabalhar com criança, né? Dentro do universo que a gente tem, né? Tem alguns profissionais que até prescrevem com menos idade. Eu não gosto muito de prescrever para criança muito pequenininha. Normalmente acima de 2 anos, que eu trabalho com fitoterapia um pouco mais segura, né? E a matricária, por exemplo, é uma planta que eu gosto de trabalhar com criança. É uma planta que eu trabalho, a questão da ansiedade talvez seja para criança, a primeira escolha que eu faça é a matricária chamomila. Tá? E aí sim, né? Se eu vou trabalhar com uma criança de 2 a 6 anos, eu vou trabalhar aí com 1/3 da dose maior de adulto, né? E normalmente numa forma farmacêutica mais adaptada para as crianças, né? E aí de 6 a 12 anos a gente pode trabalhar com metade da dose menor
do adulto. Crianças acima de 12 anos, eu já começo a pensar em doses mais próximas Lembrando que sempre, né, a fisiologia da criança é diferente, a absorção é diferente, e vai variar muito do peso também. Às vezes, eu, pelo menos, nutrição, que acaba recebendo muito paciente também para controle de peso, eu já tive paciente de 12 anos que tinha um peso maior que o meu, né? Então, é muito variável a partir daí, né, você também pensar nisso, né, para ver a dose, né, para calcular a dose. Uhum. Bom, o usuário aqui, o Windows 7, está perguntando, está dizendo que adora Mulungu, e Adoro. Em caso de pacientes que fazem uso de antidepressivos, associar Mulungu contribui com o tratamento ou tem alguma interação que seja potencialmente danosa? Não, o mulungu é uma planta até que a gente consegue fazer uma associação boa com medicamentos sem grandes efeitos, né? Sem grandes interações, né? É uma planta que pode ser utilizada. Agora depende do medicamento, né? Para que eu vou utilizar um medicamento que faz o mesmo caminho, né? A modulação a nível de GABA que o mulungu faz. Então, depende do tipo de medicamento que está sendo utilizado. É a mesma coisa quando eu falei, olha, você não vai utilizar um inibidor de recaptação de serotonina e uma planta que seja inibidora de recaptação de serotonina. É a mesma coisa, né? Não vou usar a mesma coisa. Aí, de repente, se o paciente está fazendo isso, é melhor utilizar uma planta mais adaptogênica. O adaptogênico, ele vai ajudar, inclusive, a ação desse medicamento, né? As pessoas, eu acho que às vezes não entendem exatamente o que é o adaptogênico, né? O adaptogênico talvez seja a planta mais ideal para utilizar com medicamento, né? Porque ela vai fazer, inclusive, o controle dos efeitos que esse medicamento esses efeitos colaterais aí que esse medicamento possa fazer, porque ela vai modular bastante a questão do sistema imunológico e da adaptação do paciente. E lembrando que na semana que vem a gente vai ter na edição do FitoWeb Rodrigo Abdala, que vai falar sobre fitoterápicos voltados para recuperação, e ele vai falar sobre adaptogênicos também na abordagem, né? É tudo de bom. Dentro do contexto do exercício, talvez seja o grupo de fitoterápicos mais estudado, né? Aqueles que apresentam mais benefício também. Sem dúvida. Vamos para as últimas perguntas aqui, porque a gente já está chegando já está indo para os nossos finalmente. Aí a Cíntia pergunta aqui, na questão da modulação, na sua prática clínica, você utiliza mais a formulação ou varia com ervas in natura com chás? Não sei se ficou muito clara a pergunta, mas eu não sei se o que ela está querendo perguntar é se você tenta trabalhar mais com fórmulas manipuladas ou industrializados ou tenta trabalhar mais com chás. Eu acho que é isso. Eu faço a combinação, na verdade, de tudo isso, né? Normalmente, a prescrição magistral, ela vem presente, sim, né? Mas, às vezes, eu combino com o chá. Eu acho que é muito variável de paciente para paciente. Tem pacientes que entendem que colocou chazinho não é a minha praia. Tem pacientes que dizem assim, olha, chá não. Chá, para mim, não é fitoterapia, né? Não é medicamento. E aí, outros que, ao contrário, já sabem que a gente trabalha com planta medicinal. Eu vim aqui porque eu sei que você trabalha com, né, a forma mais natural, quero um chá. Então, a gente acaba fazendo essa combinação, não só pensando na planta, não só pensando na resposta clínica, mas também pensando muito no paciente. Na maioria das vezes, eu combino, eu faço combinação mesmo. Até também para não encarecer muito, às vezes, a fórmula. Faço uma fórmula de 2, 3 plantas e coloco mais 2 na forma de chá medicinal para o paciente utilizar durante o dia, né? Até porque a questão do autocuidado é interessante. Quando a gente fala de ansiedade, né? Essa questão do autocuidado, de você parar naquele momento, conter aquele tempo, guardar aquele tempo para você e ali fazer a preparação do chá, né? Ter esse cuidado, você vai dizer, olha, você vai deixar 3 minutos ou 5 minutos, dependendo da planta, você vai colocar a folha de tal jeito, vem aquele aroma. Eu acho que tudo isso faz parte do tratamento, né? Ele está incluído aí no autocuidado também, que é tão importante e que também vai dar resposta clínica. Então, eu acho que a combinação dos dois é que é legal. Perfeito. Outra pergunta. Só elogio aqui, a Nadima está elogiando, tem elogio aqui no chat, tem elogio no meu Instagram, que eu acabei de receber mesmo. Tem elogio para tudo que é lado, já. Você está arrasando aí, o pessoal está adorando. Daí realmente está boa a aula.
Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu dei uma saidinha, mas eu saí aqui dessa estação, fui na cozinha rapidinho para pegar alguma coisa, mas para comer, porque, enfim, a fome. Mas aí eu conectei no telefone, eu fiquei vendo a aula, aí não perdi nada, assim. E foi realmente muito bem apresentada. Aí o usuário do Zoom está perguntando aqui se teria alguma sugestão para síndrome do pânico. Síndrome do pânico, a gente tem, inclusive, uma planta que eu não coloquei aqui, porque não deu tempo, né? Não dá tempo de botar tudo, mas que é muito interessante, que é o Crataegus. Crataegus para síndrome do pânico tem muita prática clínica, resposta clínica com ele, mas tem alguns estudos também nessa linha do pânico com ele. É uma planta que acalma a taquicardia, que dá desse nervoso, assim, que o pânico, esse medo, né, esse pavor que o pânico dá. Ele está ligado, tem os estudos, né, com ele, mas também está muito ligado à medicina tradicional chinesa, né, que seria uma planta que acalma o coração, acalma o Shen, o espírito. Então, né, como não acalmar o Shen no pânico? É uma planta interessante, gosto muito dela. Não deu tempo de pôr ela hoje. Enfim, tem muita coisa, né? Mas vocês vão ver mais na pós-graduação. É isso. Olha só, a Isabela está perguntando aqui, boa noite, né? O que seria bom para usar para diminuir a ansiedade, melhorar o foco, para estudar? Costumo demorar para concentrar e ficar realmente calma, né? Para bater tudo no liquidificador que você falou aí, fazer um... Isso, bota tudo no liquidificador e bate. Mas também tem outro... Olha só, eu estou começando a dar um gostinho de querer dar para pós. Alecrim, que eu não pus aqui, né? Rosmarinus officinalis, é uma planta que melhora foco, melhora a concentração, né? As sinapses, a questão E também, né, é uma planta que modula bastante a ansiedade. Então, também é interessante, é uma plantinha interessante para pensar. Bacana. Bom, Rê, não sei quem é Rê, está perguntando aqui o seguinte: paciente fumante poderia usar algum destes extratos e por quanto tempo? Não sei se o objetivo seria exatamente o tabagismo, né? A sensação tabágica ou tratar os sintomas da ansiedade para quem está em sensação tabágica, né? Isso, a ansiedade, claro, mas o mulungu não são muitos estudos, mas acho que eu já li uns 2 estudos dele falando que ele se ligaria aos receptores nicotínicos, tá? Então, o mulungu teria que estar nesta fórmula, mas eu acho que também é uma questão de modular os sintomas gerais que causam, que levam esse paciente a fumar. E aí, controlar a ansiedade, a angústia, o pânico e até o próprio... que aí é muito de comportamento também. Não dá para dizer que uma planta ou qualquer medicamento vai fazer o cara parar de fumar, se ele tem que trabalhar comportamento, né? Então, muitos fatores. Perfeito. Ele ou ela, não sei, ainda pergunta o seguinte: paciente com parkinsonismo tratado com levodopa, poderia associar a alguns desses extratos a levodopa? Poderia ter algum tipo de interação positiva ou negativa? Tem interação negativa, por exemplo, que a gente viu aí, que a gente tem a mucuna, por exemplo, que é a padronização em L-dopa, né? E aí não deve ser utilizada com ela se o paciente já está fazendo uso da medicação. De novo, mesmo que o mecanismo e tudo mais, não deve ser utilizado, tá? Agora, os adaptogênicos poderiam ser utilizados. Olha como os adaptogênicos são bons, né? Pode ser pensado para esse paciente. Outros adaptogênicos que a gente viu aqui, como Panax, por exemplo, né? A própria Angélica, né? Então, são plantas que podem ser utilizadas sim, assim como algumas plantas, a camomila também é uma planta, eu acho muito versátil a camomila, né? A matricária, ela é uma planta muito versátil. Também já tem aí algumas associações com Parkinson na literatura com ela. Uhum. Maravilha. Eu acho que dá tempo para mais uma perguntinha, que a gente encerra às 9h30, mas vamos lá. Eu vou escolher essa daqui que chegou, que eu acho muito interessante. Na substituição de um medicamento alopático por um fitoterápico, pode ser feito o uso de plantas com o mesmo mecanismo de ação para realizar o desmame? Vou te dizer que a gente faz isso com muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Jamais pense assim, ó, tira um e coloca outro e pronto. Né? E sempre conversando com o médico prescritor. Eu acho que aqui a gente tem que falar de ética também, né?
eu não vou tirar uma prescrição de um médico prescritor, seja ele, mesmo que eu seja médica, né? Sem ter aí uma troca, né? Então, o que a gente deve falar é conversar com o prescritor, quem foi que fez a prescrição, ver se realmente vai ser favorável para o paciente essa troca, né? E aí, sim, pode ser feito utilizando o mesmo mecanismo. A gente tem plantas que a gente faz isso, mas você tem que começar diminuindo a dose do medicamento, colocando a fitoterapia de primeiro de leve, e aí fazendo essa, né, a diminuição de um e o aumento do outro. Por isso que tem que ser um trabalho em conjunto. Jamais por conta, nem sozinho, nem mandando recado para o paciente. Ó, fala para o médico que eu vou colocar aqui para ele tirar lá. Isso não existe. Isso é antiético total. Vamos conversar entre os profissionais e aí sim ajustar as coisas. E que é possível, tá? É possível e a conversa também é possível. Principalmente quando a gente tem aí estudos das plantas já. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está no Egito agora. Opa! Segundo ela, Daniele Lopes está em Sharqueia, no Egito. Ela perguntou o seguinte: indica algo para compulsão alimentar infantil? Criança, aí veja o contexto do caso. Criança autista, 7 anos, obeso mórbido, desde a fase de amamentação exclusiva. Hoje tem 55 quilogramas, né? Não sei exatamente qual é a idade. 7 anos, ela falou aqui. 7 anos. Uns 55 quilos, né? Teria que ver a altura, mas é isso. Esse é o contexto. O que é que você fala sobre isso? Olha, para compulsão, tem uma planta que a gente não botou aqui, né? Viu? Mais uma que não botou aqui, mas que tem uma... Ela botou ali, ó, 1,45 m. E que tem uma resposta bem interessante. Apesar que o Crocus, que foi colocado aqui, também a gente tem bastante estudos de compulsão com ele, né? Mas a gente tem a Garcinia, que não foi posta aqui, que também é uma planta que inibe recaptação de serotonina, além disso vai trabalhar como lipogênica, né? Então vai trabalhar a questão de modulação de adipócitos também. Então talvez seja paciente compulsivo, para controle de compulsão de gula alimentar, talvez a mais interessante. Tá? Então, eu colocaria uma Garcinia para esse paciente, e já trabalhei com paciente autista com Garcinia, com a combinação de Garcinia e matricária, por exemplo, já trabalhei com criança autista com essa combinação, com uma boa resposta. Ok, perfeito. Bom, gente, eu acredito que eu já vi todas as perguntas aqui, porque teve no chat, teve na aba de perguntas e respostas. Mas, dado o nosso horário, então, eu vou encerrar aqui a nossa atividade. Lembrando que, para todo mundo que participou, que se inscreveu, vocês vão receber o certificado em breve, né? Lembrando também de, quando se inscreverem no hot site, vocês colocarem o nome completo de vocês para poder o certificado ter esse nome completo, claro. E é isso. Agradeço a participação de todos. Minha amiga Angélica, beijo grande para você. Você destruiu aqui, foi ótimo. Muito bom mesmo. E o pessoal está adorando aqui, mandando comentários aqui no chat. Essa palestra vai ficar gravada, a gente vai deixar disponível também no YouTube do Prate Ensino. E semana que vem a gente tem um encontro com o Rodrigo Abdala para falar sobre recursos fitoterápicos na recuperação pós-treino. Aí vai ser uma coisa mais focada nesse contexto, não tanto sobre desempenho, mas sim sobre recuperação. E é isso. Te agradeço demais pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Obrigada, adorei. Sempre bom falar de fitoterapia, né? Tava com saudade de você, faz tempo que a gente não conversa, né? Verdade, verdade. Muito bom, gente. Obrigada por a participação de todo mundo. Adorei. Beijo. É isso aí. Então, boa noite a todas e todos. Valeu, galera. Até mais.